Já me deu aqui umas pistas do tema da mesa redonda, que vai ser enfrentar uma doença não anunciada, saber que não estás sozinha, onde vamos tentar perceber quais as principais fontes de informação e fontes de apoio para doentes e cuidadores e como é que os doentes podem ter acesso aos seus direitos. Para falar comigo, vou chamar e vou pedir que se sentem pela ordem que eu chamar a Catarina Malheiro, diretora da revista Cuidar, que veio aqui, está aqui a buscar umas revistas para nos mostrar. Cláudia Fraga, presidente do Movimento Oncológico Ginecológico. Humberto Lourenço, em representação da Liga Portuguesa contra o Cancro. Peço para se irem sentando. Eu sento-me só quando estiverem todos. Miriam Brice, presidente da Careca Power. E Tamara Milagre, presidente da Evita. Temos uma cadeira a mais? Ah, não. Já estava baralhado. O que é que falta aqui? Obrigada, vocês já se conhecem todos, não é? Já andam nestas andanças há muito tempo. Eu vou começar ali pela Tamara. Tamara, que é uma pessoa com quem já privou com a Tamara, vive muito esta questão do cancro hereditário e tem sido uma ajuda essencial para as pessoas que passam por uma série de dúvidas e houve aqui muitas apresentações que eu só via a Catarina e a Tamara a fazerem assim e a abanarem a cabeça do género, não pode. Ou seja, isto é muito vivido e penso que às vezes até é difícil desligarem disto. Qual é o apoio que a Evita dá e se têm surgido cada vez mais questões e mais pessoas com dúvidas e em concreto, como é que vocês revolucionam ali a jornada da doente muitas vezes, certo? É certo. Em primeiro lugar, eu só estou aqui hoje a falar convosco porque tive a grande sorte de apanhar a minha mutação genética, BRCA1, antes de ter sido diagnosticada em idade precoce e talvez num estadio já mais avançado, com um cancro hereditário. Portanto, este facto levou-me a sentir uma enorme gratidão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, fiz uma promessa à doente que na altura me despertou para a minha própria história familiar. Era uma jovem grávida de 27 anos que morreu aos 29, deixando 2 filhas muito pequeninas, órfãs, por causa da ignorância total dos primeiros sintomas, tanto da parte dela como da parte dos profissionais de saúde. Ou seja, essa é a questão essencial em torno do cancro hereditário. É um cancro que surge em idade precoce. Muitas vezes a própria pessoa, nem o profissional de saúde, dá a devida atenção aos primeiros sintomas, o que leva a muitos diagnósticos tardios ainda por cima. Ou seja, o cancro hereditário, que pela literatura envelhecida que nós visamos atualizar muito em breve, porque vamos criar um registro para todos vocês. É um registro e ombro amigo virtual que trabalha com inteligência artificial, que vai informar-vos a nível pessoal, da situação pessoal, respeitando a situação pessoal, vai educar-vos cada vez mais e melhor para gerirem cada vez mais e melhor a vossa condição da mutação genética ou então, infelizmente, já do vosso cancro hereditário. Também queremos qualquer pessoa preocupada com o seu risco para cancro, que se registre na plataforma. Queremos qualquer portador identificado, saudável ou, infelizmente, já doente. E queremos qualquer doente oncológico, porque nós sabemos que 20% a 30% dos portadores estão identificados, mas os outros 80% ainda não estão a ser identificados. Vão ser apanhados por uma doença grave em idade precoce, ou então vão, entretanto, morrer desse seu cancro que teria sido evitável e não foi. Nós falhamos todos os dias na prevenção do cancro hereditário. Diagnosticar um portador de mutação genética só depois de ter sido diagnosticado com cancro é uma falha grave e absolutamente desnecessária na prevenção do cancro. Nós falamos tanto no não fumar, não beber, no não isto, não aquilo, e o cancro hereditário, que é acionável, continua a não ter
atenção nenhuma pela parte das políticas em saúde. Seja onde for que andamos, alertamos por esse facto que este cancro continua a matar muita gente jovem, muitas vezes pais de filhos menores, no auge da produtividade e no auge da fertilidade. Isso é um cancro caríssimo e só quando os decisores começarem a perceber que isto é um facto, e esta conta não é difícil de perceber. Até voltamos à escola primária, os meninos chegam lá facilmente só a pensar no assunto, não é? Mas nós estamos em consórcio a comprovar com evidência científica a carga socioeconómica do cancro da mama e ovário hereditário. Só com estes números em mão vamos conseguir ajudar. Portanto, a Evita ajuda em 3 momentos. Antes do teste genético, a questão é, eu tenho esta ou aquela história familiar na família, como posso fazer o teste genético? Muitas vezes são pessoas que ainda não estão doentes. E essas pessoas que não estão doentes não serão, pelo nosso sistema, as primeiras pessoas a fazer o teste genético. Será sempre o familiar que foi diagnosticado em idade mais jovem na família. Eu, pessoalmente, eu sou alemã, não tinha nenhum familiar vivo, aqui em Portugal ainda menos. Eu sou portadora de 2 pais com mutação BRCA1. Eu tenho mutação paterna, o meu irmão tem a mutação materna. A nossa família toda da geração anterior morreu com cancro hereditário. A minha geração tem os assim chamados pré-viventes, que sou eu. Pre-viva, que a doutora Juliette estava a dizer, é a sobrevivente à predisposição de desenvolver um cancro hereditário. Essa é a pré-vivente, sou eu. Depois temos os sobreviventes, que é a minha prima, que me veio visitar Portugal para ver as minhas mamas operadas, para ganhar coragem, para avançar com cirurgia preventiva. E falámos 2 noites inteiras, ela volta, faz uma ressonância magnética pré-operatória, pimba, diagnóstico cancro da mama hereditário, já não veio a tempo, tinha que fazer o programa todo, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia, tudo e mais alguma coisa. Mais uma coisa, nunca mais se vai livrar do medo do cancro voltar. Eu tenho essa grande vantagem. Eu sei perfeitamente, pela convivência, na minha família, o que é ser sobrevivente e o medo que nunca mais larga o sobrevivente ao cancro. Portanto, evita, e ficam aqui com a nota atento, nós vamos criar um registro de cidadãos para cidadãos. Vocês é que são os únicos administradores dos vossos dados. Nós garantimos a proteção total dos dados. Nós vamos aumentar a literacia em saúde, vamos informar sobre ensaios clínicos a nível da Europa, nós vamos ter jatos moderados também para as pessoas também trocarem experiências, mas com uma pessoa que previne que haja conselhos perigosos. Às vezes há conselhos perigosos nas redes sociais. E muito mais vamos conseguir fazer. Consulta de aconselhamento genético na plataforma, consulta de psicologia, tão importante, ouvimos várias vezes, e vocês sabem. Vamos conseguir fazer na plataforma um serviço maravilhoso, personalizado para qualquer um de vocês, grátis. E pronto, vamos gerar dados que vão aumentar o conhecimento e vão melhorar o desenvolvimento e vão viver cada vez melhor e mais tempo, ok? E é essa a nossa promessa. Obrigada. Só uma curiosidade, em relação aqui ao cancro do ovário, a procura da Evita, ou é um dos tipos de cancro que chega mais até vós, até à associação? Ou não necessariamente? É assim, as senhoras com cancro do ovário não fazem ideia que 25% do cancro do ovário podem ser de origem hereditária. Nem as senhoras e nem o médico de família. O médico de família que está à frente da história familiar é que às vezes sabe menos sobre cancro hereditário e como encaminhar
para onde as senhoras, e essa é uma grande lacuna. Nós temos contactos, inclusivamente de profissionais de saúde, e acho louvável os profissionais não se acharem menores por contactar com associações de doentes. Quer dizer, nós somos mais preventivos. Nós gostamos muito de encaminhar as nossas doentes para ajudas mais específicas aqui para as nossas queridas. Temos aqui um senhor também, os nossos queridos colegas de várias associações que prestam trabalhos fantásticos e muito personalizados também. Mas o cancro do ovário, claro, surge às vezes, mas é um cancro relativamente raro. Mas quando uma pessoa nos contacta e percebemos pela história familiar com ovário, aí então a nossa médica geneticista tem logo o alarme a tocar. Obrigada. Miriam, a Careca Power também tem feito imensas ações, bem sei que a pandemia também, mesmo assim vocês mantiveram-se ativos e a pandemia tornou as coisas mais difíceis, mas não impossíveis. Quais são as dificuldades que vocês sentem no apoio a dar às pessoas que contactam e que se querem tornar associados e às pessoas que têm dúvidas e doentes diagnosticados? O que é que podia melhorar? Bom, eu, antes de mais, muito obrigada pelo convite e obrigada por estarem desse lado. Significa que estão a dar importância ao tema e este é o primeiro passo. Portanto, o primeiro passo é estarmos todos muito atentos e com muita importância ao tema. Antes mesmo de falar sobre a questão concreta, eu vou tentar ser muito breve. Eu tinha 33 anos quando fui diagnosticada, não com cancro do ovário, mas com cancro de mama. Vou pedir só o microfone assim mais perto. Assim. Sim, sim. A minha história é um bocadinho como a de todas as pessoas que acabei por conhecer na minha jornada. Jornada essa que me ajudou a sobreviver à ideia de ter que lidar com cancro quando era uma pessoa saudável, como aliás nós ouvimos aqui falar de toda a gente. Tal como a Tamara disse, e é um trabalho notável que temos que reconhecer, admirar e de alguma forma ajudar, na realidade, na prática, as coisas não são bem como se pensa. Ou seja, eu tinha 33 anos, o meu cancro era multifocal, era um HER2, portanto tinha todas as características para poder ser um cancro hereditário. No entanto, foram mais as opiniões com cautela que eu recebi da parte dos médicos para fazer o teste do que propriamente aquelas de incentivo. Ou seja, a mim disseram-me, tenho a certeza que quer saber. Eu tinha acabado de ter sido mãe, portanto eu tinha 2 filhos, a minha filha mais nova tinha 11 meses. Portanto, evidentemente que eu queria saber, já nem era tanto por mim, porque o mal estava feito, não é? E muito provavelmente eu ia tirar as 2 mamas. Acabei por não tirar, também porque não fui aconselhada a fazê-lo, porque se verificou, até onde a ciência conhecia naquela época, não era hereditário. Mas na realidade não nos empurram para o teste genético, não nos empurram para o conhecimento. A verdade é esta, e eu notei na primeira pessoa. Pronto, notei que, de facto, as pessoas, quem tinha cancro, sentia-se verdadeiramente sozinho. Eu senti-me muito sozinha e tive a infelicidade de só conhecer o grupo já depois de ter feito a quimioterapia. O grupo de Facebook chama-se Careca Power, tal como a associação. Quando eu conheci o grupo, tinha 50 elementos, era um grupo pequenininho, muito familiar. Os primeiros jantares do grupo eram coisas que quase toda a gente se conhecia. E toda a gente conhecia as histórias uns dos outros. Portanto, eu conheço muitas histórias de cancro do ovário na primeira pessoa. Sei quais são as inquietudes. No fundo, o grupo cresceu. A associação lá se formou em 2018. E hoje em dia somos, no grupo, 3.500 doentes, todas do sexo feminino. Algumas do cancro do ovário. O cancro do ovário como todos sabem, não é? É extremamente grave porque é silencioso. Muito mais do que um cancro da mama, que é palpável, que normalmente tem algum sintoma. Temos muito menos cancro do ovário em Portugal por ano do que temos, por exemplo, o cancro da mama. O cancro do ovário temos 600 diagnósticos, talvez, ao ano. O cancro da mama temos 7.000. Eu não fui ver os números todos de cor. Portanto, mas dos 600... é terrível aquilo que nós vemos acontecer há 5 anos, por exemplo. Portanto, porquê? Precisamente porque é apanhado numa fase mais tardia. Nós já não conseguimos ajudar tanto uma pessoa que é apanhada numa fase mais tardia do que aquela que é apanhada no início ou antes até de ter a probabilidade de ter, tal como a Tamara aqui bem referiu, que é o trabalho preventivo. A nossa associação, nós atuamos em todas as áreas, portanto, se vem todos connosco... Os tipos de cancro, todos sim, os tipos de cancro. Nós somos transversais, porque atuamos em todos os tipos de cancro.
Trabalhamos com doentes de todos os tipos de cancro. Somos gerais em termos geográficos, porque temos doentes fora de Portugal, portanto, somos gerais. Não temos nem partido, nem religião. Portanto, todas as pessoas são bem-vindas. Não discriminamos sobre nenhum tipo de aspecto. Há uma coisa que tentamos nunca fazer, é deixar que exista um incentivo a terapias substitutivas daquilo que a ciência tem vindo a demonstrar como ser efetivo, por razões óbvias, não é? Nós não estamos lá para avaliar casos concretos, estamos lá até para direcionar para que o caso seja avaliado por quem tem competência para o fazer. Atuamos, sob o ponto de vista económico, infelizmente, somos muito solicitados, ou seja, infelizmente neste Estado as leis existem, a verificação, por exemplo, de um atestado de incapacidade, a operacionalização das leis é muito lenta. Alguém tem que fazer alguma coisa a respeito disto. Nós falámos tanto disto que agora a verificação das incapacidades é automática, mas há tanto caminho a percorrer e até existir a verificação da incapacidade, lá vai a associação entregar cabazes. Isto não é digno. Ou seja, não é digno, nem as associações têm, a maior parte delas, o mesmo poder económico que nós conseguimos ter. Nós temos muita ajuda interna. Os doentes ajudam outros doentes. Portanto, nós nascemos de uma união de doentes. Protegemos doentes através dos doentes. É uma autoajuda. Na realidade é algo que é inadmissível, mas o caminho faz-se caminhando. Precisamos de muita ajuda também para ajudar e quem precisar de ajuda venha ter connosco, porque a avaliação é feita casuisticamente. Se a pessoa precisar de alimentos, são alimentos. Se precisar de medicamentos, são medicamentos. Se tem um filho a estudar e não consegue pagar uma propina, nós avaliamos o caso, há uma comissão independente e tratamos dessa ajuda. É um trabalho pouco organizado, nós todas somos voluntárias. Não há um só empregado na Careca Power, nem um órgão social a ganhar ordenado. Portanto, nós todos fazemos isto no nosso tempo livre. E no nosso tempo livre, passamos aqui, pronto, em vez de estarmos noutro sítio qualquer, estamos aqui, fazemos estas coisas, vamos revezando, cada vez a nossa solicitação é maior e essa é a nossa maior dificuldade. A nossa maior dificuldade somos muito conhecidos, temos alguma capacidade de ajudar, e temos poucos meios humanos para o fazer como desejaríamos, como seria possível. Porque, na realidade, temos muita gente a trabalhar, mas muitíssima gente a precisar. Essa é uma das principais dificuldades. A Covid veio dificultar tudo, porque a nossa associação é a associação conhecida como a Associação dos Abraços. Nós levamos o doente à consulta, nós organizamos jantares, almoços, a pessoa desabafa, grita um bocado, chora. Não há sítio institucional onde isto aconteça, da mesma forma. E depois temos ali alguém que compreende exatamente aquilo que nós passamos. Eu não sei o que é que aconteceu com os outros, eu sei que isto para mim foi fundamental. Eu sei que empiricamente, tenho a certeza, que isto tem um efeito mais que benéfico naquilo que é a garra que a pessoa tem que ter para enfrentar uma doença. Que é uma linguagem partilhada. E eu assimilo de outra maneira aquilo que me diz um doente que já passou pelo mesmo que eu, do que alguém que não faz a menor ideia do que é o cancro e me diz que a passar a estrada pode ser atropelado. Pois bem, eu também posso, pois, não é? Exato. Mas são aquelas coisas que eu sei que é verdade, mas não ajuda muito, não é? Pronto. E nós, de dentro para dentro, conseguimos ter uma percepção que talvez fosse útil ouvir. Não trabalhamos tanto como na parte da Tamara. Aliás, nós articulamos bastante, mas não trabalhamos tanto na fase preventiva. Infelizmente, quando nos chegam os casos, já são graves. Já são graves, entenda-se, já têm cancro. Depois, tentamos trabalhar aqueles que são ainda mais graves, que é aquela pessoa que descobriu que já não tem hipótese nenhuma e sobre esta ninguém quer saber. Ou seja, sobre esta já ninguém desperdiça nem recursos, nem terapias alternativas, já ninguém pensa grande coisa porque aquela pessoa vai morrer, suponhamos, não é? Ou seja, nós tentamos que essa pessoa, até ao dia em que morre, viva. E isto é um trabalho que é muito difícil, é extremamente difícil de fazer, porque é preciso uma força anímica que nós próprios às vezes temos que respirar, mas eu acho que temos tido grande sucesso e era uma área que tinha um vazio gigante em Portugal, que é, ninguém sabe bem como ensinar uma pessoa a viver até ao dia em que vai morrer. Pronto. Com a certeza de que esse dia está próximo. Isto é muito difícil de fazer. Nós tentamos estar aí, que é onde os outros não estão. Para ter a nossa ajuda, fácil. geral@carecapower.org. A avaliação, como eu disse, é independente. Portanto, quem leva o caso à avaliação
nem sequer vota, e depois nós atuamos exatamente onde a ajuda for necessária. Às vezes é mais aqui, outras vezes é mais ali, muitas vezes é só falta de informação. Portanto, nós tentamos colmatar esta parte da falta de informação e tentamos direcionar o doente. Na maior parte dos casos, a questão é mais emocional. A pessoa precisa de um amparo. Todos os dias, mas todos os dias, sem exceção, eu falo com alguém que foi diagnosticado. Todos os dias, sem exceção. Portanto, eu sei que os oncologistas também o fazem, não é? Para mim não são números, não é? É uma cara que está ali, é uma pessoa, e esta pessoa pode estar a reagir bem e aquela pode querer matar-se. Eu estou lá para tentar direcionar para cada pessoa aquilo que aquela pessoa precisa para fazer melhor a sua jornada, não é? É isto que a Careca Power faz. Somos muitos. Aliás, é com orgulho que digo que somos mesmo muitos para uma organização que vive única e exclusivamente da bondade alheia. Obrigada por terem vindo e obrigada pela atenção. Eu acho que é tudo. Obrigada. É uma força que vocês têm que eu acho uma coisa assim impressionante e depois isso se contagia, lá está, eu percebo perfeitamente isso. Humberto, é assim uma coisa que a pessoa fica assim sem fogo. A Liga Portuguesa contra o Cancro, eu já tive a oportunidade de moderar vários eventos relacionados com o cancro e o que se nota muito nesta questão das associações é que as pessoas aderem em massa. Nós sabemos que se fizermos um webinar ou se fizermos até com meios de comunicação social, quem está ali está efetivamente, como aqui, está efetivamente interessado naquele tema. E também é uma ótima ajuda para combater as tais falsas informações, as pesquisas aleatórias que fazemos, aquele exame que vamos tentar descodificar e que não percebemos nada e que vamos parar a sites que não dizem nada. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem, além da linha de apoio ao doente, tem vários guias e várias informações disponíveis, que inclusive as pessoas que eu conheço procuram e têm sempre uma resposta, mesmo em encaminhamento psicológico, tem uma resposta muito, muito rápida. É um trabalho intenso, também abarca todos os tipos de cancro. E gostava de perceber se na pandemia houve alguma alteração depois também na procura de ajuda, por algum motivo, em relação àquilo que existia antes. A procura manteve-se na altura da pandemia, mas nós tivemos que nos readaptar completamente, não é? Portanto, começámos a ter consultas online, portanto, deixámos de ter atendimento público, mas através de marcação, para enviar tudo o que fosse necessário para o doente oncológico. Claro que, em termos de apoio social, em termos de investigação, houve muito menos apoios devido a estes 2 anos de confinamento. Agora, relativamente ao trabalho da Liga Portuguesa contra o Cancro e para as pessoas que estão aqui, aquilo que eu acho que é importante dizer é quais são os serviços que nós temos disponíveis ao doente oncológico e à família. Portanto, nós temos um vasto conjunto de serviços, não é preciso ser sócio associado da Liga para usufruir destes serviços, que são todos fornecidos a título gratuito. Falamos de apoio social e financeiro, falamos de apoio informativo através da nossa linha Cancro, que é prestado do horário das 9 às 18, através de uma equipa de psicólogos e enfermeiros especializados em oncologia, apoio emocional através dos nossos movimentos de entreajuda, que temos 3 movimentos de entreajuda, um para o cancro da mama, que é o movimento Vencer e Viver, temos um movimento de apoio aos laringectomizados e um movimento de apoio aos ostomizados. Portanto, o movimento Vencer e Viver, que é do cancro da mama, tem a particularidade de todos os voluntários deste movimento serem pessoas que passaram pela doença, portanto, são pessoas que estão aptas portanto, passaram pelo mesmo, conseguem transmitir à pessoa uma mensagem de esperança, estão ali, vivos, prontos para dar um apoio emocional, para orientar também na utilização das próteses capilares, das perucas, dos sutiãs, das próteses mamárias, das mangas elásticas, dos fatos de banho, portanto, tudo isso. Portanto, tem um atendimento muito personalizado, sempre com voluntários. Temos a vantagem, ao contrário das associações mais recentes, temos os nossos órgãos sociais são todos também voluntários, não remunerados, mas temos muitos colaboradores que dão apoio à estrutura. Portanto, nós já temos cerca de 270 funcionários, fora médicos avançados que fazem leituras duplas das mamografias, porque nós somos responsáveis. Também foi crescendo e foram descentralizando ao longo do país. Sim, estamos por todo o país. Portanto, nós temos 5 núcleos regionais, Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores, e depois temos delegações em praticamente todas as capitais de distrito e também muitos grupos comunitários de apoio que nos referenciam doentes e, portanto, permite-nos estar mais próximo da comunidade e as pessoas não terem que se deslocar aos grandes centros para terem apoios destes movimentos de Vencer e Viver, ostomizados, laringectomizados, apoio psicológico, muito importante, apoio psicológico. Nós temos consultas de psico-oncologia, tivemos mais de 17 mil consultas de psicologia, mais de 2 mil doentes acompanhados.
em que nós temos em sítios onde nós não temos delegações, nós, através de marcação, vamos uma vez por semana, com o dia todo preenchido, que os nossos psicólogos se deslocam àquela localidade para dar as consultas. Portanto, somos também responsáveis pelo programa de rastreio de cancro da mama a nível nacional, exceto com a região do Algarve, que é feito pela Associação Oncológica do Algarve, e nas ilhas, que é da responsabilidade dos governos regionais. E, portanto, é a prevenção secundária, em que todas as mulheres dos 50 aos 69 anos são convocadas de 2 em 2 anos para fazer uma mamografia. Infelizmente, agora é dos 50 aos 69 anos, já foi dos 45 aos 69 e mesmo assim deveria ser um bocadinho mais cedo. Estamos a tentar novamente que se volte aos 45 anos, porque cada vez há mais casos de cancro da mama em idades mais jovens. E, portanto, agora na consulta que foi feita para o Plano Nacional de Saúde, propusemos isso novamente, sabemos que isso tem tudo a ver com questões financeiras e porque só há pouco tempo aqui em Lisboa é que foi feito o alargamento do rastreio de cancro da mama, o que é um absurdo num país como o nosso tão pequeno, mas finalmente se conseguiu e agora já está a funcionar e as mulheres já estão todas a ser chamadas e está a correr muito bem. Portanto, temos também apoio jurídico gratuito, que é também fundamental, porque os doentes nestas alturas é muito complicado estarem a tratar de problemas burocráticos e, portanto, os nossos juristas tratam de todas as cartas que sejam necessárias enviar para a entidade patronal, para a banca, para os seguros, todos os problemas que eles tenham são resolvidos pelos nossos juristas, só não vamos a tribunal, portanto não representamos as pessoas em tribunal, mas nunca foi o caso disso. Já tivemos em 2021 mais de 1000 casos, mais de 1000 processos resolvidos através do nosso apoio jurídico e que é realmente uma mais-valia. Temos há cerca de 5 anos este serviço e é muito procurado e é muito útil e ajuda muitas pessoas, é fundamental. Até porque em fontes de informação, a parte jurídica, bem sei que a pessoa vai ler uma lei e não percebe nada. Sim, portanto, precisa de alguém que troque aquilo por miúdos. Já temos um guia dos direitos dos doentes oncológicos, que já vai na nossa 4ª edição em parceria com a AstraZeneca, a quem agradecemos também sempre o apoio. Desta vez incluímos também alguma legislação relativa às regiões autónomas, que não tinha sido contemplado nas primeiras edições, portanto também o fizemos portanto está disponível no site para consulta ou para download e para quem quiser também está ali à entrada na recepção para levarem para casa. A nossa linha de apoio informativo, temos a linha cancro, como eu disse, recebemos mais de 5.000 chamadas e recebemos mais de 5.000 chamadas e e-mails respondidos através da linha cancro, seja por e-mail, seja por telefone e também recebemos imensas queixas, as pessoas são encaminhadas para os nossos serviços e fora a linha cancro, todos os nossos núcleos regionais também fazem um trabalho muito de apoio informativo e de encaminhamento para os serviços da Liga. E não deixar de esquecer também, muito importante, a parte da humanização da doença, em que através do nosso voluntariado hospitalar nos IPOs, sobretudo nos SUC e outros hospitais já também, onde estamos presentes, em que temos inúmeros serviços do café com leite, do acolhimento, da pediatria, de flores, do serviço de cabeleireiro. Foi algo que parou na pandemia e que, pois, com o tudo o que isso implica, mas que já regressou, certo? Penso neste momento, não na totalidade. Não na totalidade. Exato. Portanto, isso neste momento as visitas estão encerradas por causa da pandemia e, portanto, os voluntários também não estão... Está mais condicionado, sim. Exato. Pronto. E, essencialmente, em termos gerais, é muito isto. Claro que apoiamos também, trabalhamos muito a área da prevenção primária com as escolas, apoiamos muito bolsas de investigação e centros de investigação e pronto, são os nossos 4 eixos principais. O apoio ao doente oncológico essencial, social e financeiro. Em 2021... gastámos mais de 1,5 milhão de euros em apoio a medicamentos, transportes, alimentação, rendas, aquilo que for preciso. Portanto, temos assistentes sociais próprias, remuneradas, temos também protocolos com os IPOs que também nos referenciam os doentes, porque o Estado infelizmente não consegue ir a todo lado e por isso é que nós cá estamos todos, para ir onde o Estado não consegue ir e onde achamos que faz mais falta e, portanto, também temos essa referenciação por parte dos hospitais para os nossos serviços sociais, que depois avaliando também a capacidade financeira, as famílias carenciadas e tentamos ajudar o máximo possível. O nosso movimento Vencer e Viver, portanto, vende a preço de custo ou doa ou comparticipa também todos estes materiais, como os fatos de banho, os sutiãs, as próteses, os turbantes, e, portanto,
não é preciso ser sócio, como disse, ou associado para se usufruir destes serviços a nível da Liga. Obrigada. Um aplauso aqui para o... Ok. A Catarina quer só acrescentar aqui um dado em relação à Liga Portuguesa contra o Cancro. Um dado que eu considero importantíssimo, que se calhar cá em baixo não é tão utilizado, mas no Norte, o alojamento. Sim, também temos alojamento, exatamente. Temos um centro de dia dentro do IPO do Porto, que recebemos milhares de doentes e que fornecemos refeições gratuitas. Temos um lar de doentes no IPO do Porto. Temos também centros ocupacionais nos vários, no Porto e em Coimbra, porque também as atividades de lazer, as pessoas que se deslocam de fora, e é importante tem aulas de inglês, tem aulas de informática, tem atividades de bricolagem, portanto, tudo e mais alguma coisa relativamente a atividades, passeios, portanto, tudo isso. Também temos o nosso serviço de voluntariado no IPO de Lisboa para o lar de doentes do IPO. Também é importante dizer que a Unidade de Cuidados Paliativos do IPO do Porto foi financiada na totalidade pela Liga Portuguesa contra o Cancro e doada ao IPO do Porto e, portanto, estamos sempre disponíveis a colaborar com os hospitais que tenham a valência da oncologia. Temos também no Porto, também temos um voluntariado que é os Resistentes, que também é muito engraçado porque são atividades lúdicas para crianças com cancro, para unir as famílias, atividades desportivas e, portanto, que se organiza imensas atividades, como visitas das equipas de futebol e tudo essas coisas que os miúdos gostam muito e que é muito importante para o seu... E isto é importantíssimo porque quando estamos a falar de doentes que moram a 200 km do IPO, em que têm que fazer radioterapia todos os dias, têm uma casa onde podem ficar ao lado do IPO, praticamente, muito próxima, muito perto do IPO. Em Coimbra também temos uma rede social de alojamento que também as pessoas podem ficar em hotéis que têm protocolos connosco, têm valores muito simbólicos, portanto, por causa dessas situações das pessoas que, infelizmente, está tudo centralizado hoje em dia e há deslocações muito longas e as famílias precisam de muito apoio. Queria só acrescentar essa parte, porque Obrigado. para a Zona Norte é importantíssimo esta questão do alojamento. Obrigada. Cláudia Fraga, a MOG é a associação mais recente, já falámos noutras ocasiões em que, se não estou em erro, foi uma associação que foi criada sobretudo porque, enquanto doentes procuravam informação e não havia grande informação sobre este tipo de cancro e sobre cancros ginecológicos. Julgo que a associação surgiu também durante a pandemia. A associação foi formada a 18 de dezembro de 2019, mesmo antes mesmo ali perto, foi um timing. Exatamente. E como é que tem sido esta experiência? E acho que no seu caso em específico também essa procura de informação, lá está, as fontes de informação fidedignas neste tipo de cancro eram mais escassas. Exatamente, eu fui daquelas pessoas que nunca fui ao Dr. Google. Para mim, nunca quis saber nada, integrei-me completamente na equipa médica e achar que a equipa médica é que tem que saber e que nos tratar da melhor forma. Foi-me diagnosticada em 2015, eu descurei um bocadinho, um certo cansaço, mas quem é que aos 49 anos, com 2 filhos, professora de Educação Física e Desporto, responsável pelos cursos de formação técnica ou profissional de desporto, não anda um bocadinho cansada. Achei um bocadinho estranho naquele agosto haver um dia ou 2 que não apetecia ir à praia. Eu sou fanática. A minha religião é nadar no mar. Eu sou fanática pela praia do sul da Ericeira, pelas praias da Ericeira. Achei um bocadinho estranho um dia, se eu ficasse em casa era o que me apetecia. Pensamentos que nos passam completamente, um bocadinho estranho, mas descartei completamente. Até ao dia 31 de agosto que fui jogar ténis, felizmente tenho uma hérnia lombar, apertei a cintura pélvica, 2 horas de ténis e depois uma a nadar, a levar jatos na barriga e à noite, depois do jantar, debrucei-me e tive umas dores lacinantes do tórax às virilhas, parecia que estavam-me a dar 1 milhão de facadas na região toda abdominal. E pronto, fui-me deitar até que adormeci de cansaço por volta das 6 da manhã, mas às 10 da manhã acordei a achar que estava morta, ainda tive ali uma meia hora que me pareceu uma eternidade, a dizer, mas estou morta, mas uma pessoa morre e está no quarto, mas o que é isto? Afinal a morte é assim uma coisa, não é assim tão má, porque fica-se no sítio onde se estava. Tive que me beliscar, confesso,
depois vi que estava viva e como era professora, ao contrário do que a maior parte, às vezes é enunciado na comunicação social, os professores não faltam, muito raramente. E então, dia 1 de setembro, lá fui eu, o meu banhinho, vesti-me e fui para a escola apresentar o meu serviço. Os meus colegas disseram que eu estava com um péssimo aspecto. Disse, olha, obrigadinha. Que é uma coisa sempre boa de se ouvir. Obrigada. Tive a pior noite da minha vida e fiz tudo o que tinha a fazer na escola e depois comecei à procura de quem é que estava. Tinha 2 médicos na família, estavam de férias, dia 1 de setembro a maior parte das pessoas, e então médicos, estão de férias, e por acaso fui parar a um médico que me disse que eu não percebia nada de coisas de mulheres fossem coisas de mulheres, porque eu estava com 49 anos. Eu disse, coisas de mulheres? Eu? Jamais! Nunca tive uma dor de barriga, sou certíssima a ir à ginecologista. Eu ia todos os anos à ginecologista, tinha adiado 2 meses porque a minha mãe tinha estado doente, e adiei de julho para setembro. Foi logo fatal, ou poderia ser mesmo fatal, esses 2 mesinhos, mas, como vos digo, se não fosse ter jogado ténis, provavelmente não estaria aqui. Fui ao médico de família, no centro de saúde, e disse-me, depois de eu ter, porque o médico mandou-me logo fazer TAC, ressonância magnética. Eu, quando acabei de fazer o TAC abdominal, a médica perguntou-me se eu tinha ginecologista, eu disse que sim, era minha amiga, eu era certinha, como já vos disse, 2 meses só que adiei a consulta, e apareceu logo que eu estava com um tumor. Portanto, não sabia como é que era, estava com 12 centímetros. Fui logo ao médico de família, o médico de família disse-me, olha, em 40 anos de trabalho, nunca pedi uma consulta de urgência, vou pedir. Pediu-me uma consulta de urgência, mas simplesmente a consulta de urgência era para o dia 6 de outubro e eu fui operada no dia 6 de outubro, porque senão já não estaria aqui. Porque isto são tumores silenciosos, completamente galopantes, que eu no dia 6 de setembro tinha 12 centímetros, no dia 6 de outubro tinha 28 centímetros quando fui operada. Portanto, além de que irmos a uma equipe e sermos um encaminhamento célere para uma equipa especializada é essencial, como os médicos aqui já falaram. Eu, na altura, ainda bati o pé, queria ir para o São Francisco Xavier. Na altura não havia equipa médica especializada em ginecologia oncológica. Eu tive lá os meus 2 filhos, é um ótimo hospital, mas também só tinha a consulta dia 6 de outubro. E eu adiei, onde fui operada, a consulta de dia 29 para dia 6 de outubro, porque tive o casamento da minha enteada e queria ir votar, que acho que é um direito e um dever de todos nós. E bati o pé que não podia faltar às eleições. O médico, depois de me operar, tinha-me dito que se a operação fosse 1 hora corria bem, 3 corria mal, demorou 6, mas eu vi que tinha corrido bem. E, entretanto, disse que se fosse mais uma semana não havia nada a fazer, porque tirou-me 50 e tal gânglios do tórax às virilhas, encapsulados, prontinhos a rebentarem. O que queria dizer que se espalhava a doença pelo corpo todo. Tirou o que pôde tirar, além dos ovários, dos úteros, do apêndice, parte do peritoneu, quer dizer, tirou o que tinha a tirar. Eu, depois de ser operada, fiz um ciclo de quimio, nunca tinha ouvido falar em recidivas. Jamais. Achei que tinha tido cancro, tinha feito a quimioterapia, envolvi os meus filhos a raparem-me o cabelo, porque eu acho que se envolvermos as crianças e a família é muito mais simples para nós e para elas, tenham a idade que tiverem, e, portanto, a seguir, achei que estava tratada até ter uma dorzinha, porque índice tumoral estava a 3, ressonância magnética ótima, TAC ótimo, nada, simplesmente conheço bem o meu corpo e aí já estava atenta, por isso ser muito importante dizermos a toda a gente, não descurem qualquer sintoma, uma simples fadiga é para recorrerem a um médico, um bocadinho de infartamento é para recorrerem a um médico. Eu, na minha recidiva, tinha um ligeiro inchaço abdominal e uma impressão abdominal ali um bocadinho persistente, mas nada de mais.
e estava com uma recidiva. Fim de 2018, no início de 2019 tive uma recidiva, mais 4 operações, mais um ciclo de químio, e a seguir juntei-me e fizemos a Associação MOG, que é muito necessária porque não havia nenhuma associação específica de cancros ginecológicos. E, portanto, estamos a crescer cada vez mais não é só... Eu fui pré-menopausa, com 49 anos, ainda não tinha nenhum sintoma de menopausa, e cada vez nos chegam mulheres em idade mais jovens. Também eu sou daquelas 75% ou 80% que não tenho mutação BRCA. Portanto, não tinha mutação e não me foi dado nenhum inibidor da PARC em primeira linha. A grande luta agora da Associação também é para que haja comparticipação logo em primeira linha dos inibidores da PARC, porque já existem para quem tem mutação genética desde janeiro, é muito recente, mas há as outras 80% que não têm comparticipação e é impossível aos nossos bolsos pagarmos os medicamentos. Portanto, há necessidade urgente que sejam comparticipados e que sejam dados em primeira linha, porque, no meu caso, podia ser a vida, podem ser mais 4 ou 5 operações, pode ser mais ciclos de químio, como já foi referido anteriormente, também houve aqui uma colega que já teve várias recidivas, várias operações, se calhar se nos dessem logo inibidor da PARC em primeira linha, não havia recidivas. Portanto, temos que trazer ensaios clínicos, há muita coisa a ser feita, a Associação também dá apoio, começámos agora apoio psicológico oncológico, já temos a nossa sede, que é em frente ao Palácio de Queluz, que tem estacionamento gratuito ainda, e há estacionamento que hoje em dia é uma grande mais-valia. Portanto, temos muita coisa a fazer. Como somos recentes, necessitamos de mais e melhores. Não somos só uma associação de mulheres, porque se nós ficamos à toa quando temos e sabemos que temos um cancro ginecológico, os homens ficam muito mais à toa do que nós, porque nós temos medo de nos tocar a nós próprios, ficamos com problemas de autoimagem, então os homens nem sabem se nos podem tocar. E quem diz homens, diz companheiros ou companheiras, seja o que for. Portanto, damos também apoio aos homens, muito necessário. Mas isto é um longo caminho a percorrer, precisamos nos juntar, que juntos somos muito mais fortes e, portanto, precisamos que cada vez mais haja associados no sentido de colaborarem e de serem voluntários também. Porque nós também somos completamente voluntários e vamos começando a trabalhar cada vez mais e a juntar a nível multidisciplinar, que é essencial. E pronto, Obrigada. Não me querendo arrastar. Obrigada. E agora o cansaço é porque vocês agora o cansaço é porque andam numa vida sempre muito agitada entre família e associação e trabalho. Catarina, como é que surgiu a necessidade de criar então a revista Cuidar? A Catarina trouxe aqui um exemplar, que quem está aqui já conhece, mas se por acaso houver ainda quem não conheça, como é que se pode adquirir a revista? Qual é que tem sido o papel e porque é que decidiu criar a revista Cuidar? Bem, como há bocado já tive a oportunidade de dizer, eu costumo dizer e costumo usar muito esta frase, que é: o cancro faz parte do meu ADN. Porque infelizmente todas as pessoas que fui perdendo da minha família morreram sempre com cancro. Desde muito pequenina, que desde que me conheço, que fui perdendo pessoas próximas com cancro. Até que, quando aconteceu com a minha mãe, que foi há 8 anos atrás, eu fui a cuidadora, eu soube, a minha mãe foi diagnosticada com cancro de pâncreas. E a minha avó tinha tido um cancro de pâncreas há 20 anos e automaticamente eu percebi que era uma situação grave, mas achava, na minha inocência, que passado 20 anos, que isto teria mudado, portanto, que haveria sempre qualquer coisa a fazer. O cancro do pâncreas, muito à semelhança do cancro do ovário, é um cancro extremamente silencioso. Extremamente silencioso. Por isso é que tem uma taxa de mortalidade de 99%. Isto quer dizer o quê? Que o tal cansaço,
o abdômen inchado, também temos aqui estas características comuns ao cancro do ovário, entre a perda de apetite, que se calhar podemos aqui conjugar com todos os tipos de cancro, a perda de apetite, aquela situação em que a pessoa se sente mais triste, mais abatida e que muitas vezes é confundida com depressão e que também não deve ser desvalorizada. Eu achei, naquele primeiro momento, que apesar de ser um diagnóstico de cancro de pâncreas, que a medicina em 20 anos alguma coisa teria avançado e infelizmente não foi assim. Infelizmente não é assim. Infelizmente ainda continua a ser um tipo de cancro onde não há muita investigação e infelizmente não se consegue fazer aqui não consegue ter uma sobrevida boa, a verdade é mesmo esta. Existe uma melhoria sim em termos de tratamento da dor, que realmente hoje em dia ninguém tem que sofrer, ninguém pode sofrer até. Se estivessem aqui as médicas, iriam concordar. Da mesma forma que hoje em dia ninguém tem que ter vómitos com a quimioterapia, ninguém tem que ter dores com cancro, porque o tratamento da dor, aliás, já existem as consultas da dor nos Institutos Portugueses de Oncologia e em outros hospitais também, regionais, portanto, ninguém tem que sofrer com dor, e aí sim houve uma diferença, mas automaticamente, a partir do momento em que eu percebi que a minha mãe tinha uma esperança de vida de 6 meses, eu deixei tudo o que fazia, tinha 2 filhos na altura, era empresária, fechei e fui viver com a minha mãe. Claro que com os cuidados paliativos em casa, da rede de cuidados paliativos em casa, onde ela esteve a oxigênio, a soro, com sonda nasogástrica, com todas estas valências. E comigo, até porque para se ter cuidados paliativos em casa, existe uma regra que é fundamental e sem a qual não existe essa possibilidade, que é necessário existir um cuidador. É necessário existir uma pessoa em casa que salvaguarde que a pessoa está sempre acompanhada e que não há nenhum incidente, porque a pessoa está monitorizada com alguns equipamentos. Portanto, eu durante 6 meses cancelei a minha vida, dediquei-me só à minha mãe. E isto, agora aqui em relação ao Norte, por isso é que eu há bocado me lembrei desta situação do Norte, eu sei o que é, eu vivo a 500 km de Lisboa, mas vivo a 200 km do Porto. Portanto, ir fazer quimioterapia, que no caso da minha mãe não se aplicou, mas ir fazer quimioterapia, ir fazer radioterapia, fazendo 200 km com gastos de gasolina, que nunca fica a menos de 50 euros, com parque, com gasolina, com portagens, isto não é para qualquer pessoa. E, precisamente depois da morte da minha mãe, juntamente com alguns profissionais de saúde que fui conhecendo neste percurso, decidimos criar uma associação. Em 2016, criamos uma associação de apoio ao doente oncológico e que funcionava e funciona muito nesta ajuda que é ir levar as pessoas às consultas, ir acompanhar as pessoas às consultas, levar as pessoas aos tratamentos, porque muitas vezes as pessoas, principalmente quando estamos a falar de zonas, de áreas de Portugal que estão mais descentralizadas, ou têm os filhos em França, ou têm os filhos a viver em Braga ou no Porto, em sítios que não há retaguarda familiar, portanto nós atuamos muito nessa situação. Nós vamos comprar os medicamentos, se a pessoa não pode sair de casa ou não tem possibilidade nós vamos comprar os medicamentos, nós vamos comprar o pão, vamos levar o pão à casa das pessoas, para as pessoas terem aqueles bens essenciais. Quando falamos de pão, falamos de outro tipo de situações. Já passámos por situações bastante complicadas. Somos todos voluntários, isto também é outra parte importante aqui, somos todos voluntários. E, infelizmente, cada vez mais somos mais requisitados. Já tivemos que preparar funerais, como talvez a Miriam saiba também em termos deste tipo de associações, já temos que preparar funerais. Sem a família estar cá em Portugal sequer, já tivemos que ser nós a fazer aquele telefonema para a filha ou para o filho que estava no estrangeiro e dizer que já tivemos e temos a chave de casa de alguns doentes que vivem sozinhos e com quem nós falamos todos os dias e que temos indicação para que, se a pessoa não nos atender ao telefone, nós vamos lá e abrimos a porta e tentamos perceber o que é que se está a passar.
no meio disto tudo, isto já desde 2016, nós sentimos também a necessidade de, para além deste apoio de proximidade, de criar, de dar informação fidedigna às pessoas. Porque, apesar disto já ter sido, de já andar, como eu costumo dizer, já andar nisto há muitos anos, todos os dias, e aqui hoje verifiquei isso novamente, continua a haver uma falta de informação enorme, uma falta de literacia em saúde oncológica enorme. Há bocado, uma das médicas estava a dizer que às vezes era porque o doente não queria saber, por isso é que os médicos também não diziam. Porque, infelizmente, muitas vezes, os doentes também ainda sentem que não podem questionar, que não devem questionar, que a informação e a verdade e a decisão está sempre no médico que está à sua frente. E isto não pode ser. Nós cada vez mais temos que estar informados. E se nós não estivéssemos informados, se a Ana Paula não estivesse informada sobre a doença dela, nós depois fazemos doutoramentos nisto. E se nós não estivéssemos informados, não tínhamos a capacidade de decidir, e só nós é que temos também a capacidade de decidir sobre nós e sobre o nosso corpo. No meu caso, por exemplo, no meu caso particular, posso dizer isso, nós decidimos que a minha mãe não ia fazer quimioterapia. Falámos que o médico falou connosco, foi encaminhada para a oncologia, para prescrever a quimioterapia, mas nós informámos-nos, eu e os meus irmãos informámos-nos, o próprio cirurgião, a equipa de São João do Porto, era e ainda continua a ser uma das melhores equipas hepático-bilipancreáticas do país, e o próprio cirurgião disse-me que não ia mudar nada. Ia-lhe causar mais sofrimento em fazer as tais viagens para o Porto, porque cada vez mais a minha mãe emagreceu imenso e foi ficando cada vez mais fraca, ia-lhe causar incómodos, sofrimento, por mais um mês ou dois. Não, o ideal era fazer aqui, pesar as duas situações, e a qualidade de vida estava acima de tudo. Portanto, que aqueles últimos 6 meses fossem realmente confortáveis. Sentiram na altura a necessidade de procurar informação e foi Exatamente. Daí que surgiu só para retomar aqui a questão da revista? Era isso que eu ia concluir. Realmente surgiu aqui essa necessidade. Esta é a única revista focada em doença oncológica. Até porque todos os meus colegas são profissionais de saúde e existe muita informação de médicos para médicos, de enfermeiros para enfermeiros. Uma linguagem muito mais científica. Muito mais científica. Nós, com a Cuidar, a nossa ideia sempre foi criar artigos escritos por profissionais de saúde, todos eles, por médicos, oncologistas, por cirurgiões, mas que fossem acessíveis, ou seja, escritas de uma forma em que qualquer pessoa pudesse ler. Porque isto não é só uma revista, a Cuidar não é uma revista só para doentes oncológicos. Como eu costumo dizer, a Cuidar é uma revista para toda a sociedade, porque hoje em dia ninguém pode dizer que não tem um primo, um vizinho, um colega de trabalho, um tio, uma prima, que não tenha passado por um processo oncológico. Eu posso não ter, mas a minha colega teve, a minha prima teve, portanto, toda a gente deve estar informada em relação a isto, até precisamente para não cometermos aqueles erros de às vezes estar a dar conselhos, como conversámos há bocado, estar a dar conselhos ou a dizer coisas que não devem ser ditas, que se não sabemos, às vezes é preferível ficarmos em silêncio. E a Cuidar, no fundo, era como se fosse, e é como se fosse uma equipa multidisciplinar, onde temos um nutricionista, ou 2 ou 3, onde temos as enfermeiras oncológicas, onde temos o cirurgião, onde temos o oncologista, onde temos o psicólogo, que é importantíssimo. No fundo, pensem nas vossas equipas multidisciplinares, que muitas vezes eu sei que não existem em todos os hospitais, que deveriam existir, mas que infelizmente às vezes ainda são uma utopia, e escrito tudo de uma forma bastante leve, ou seja, que a pessoa leia, mas que não primeiro, acima de tudo, perceba o que está escrito, que é importantíssimo, e que, em vez de ir ao Dr. Google pesquisar e sair-lhe, porque tem uma dor na barriga e pode-lhe sair, tem um inchaço abdominal, pode-lhe sair desde uma alergia, uma intolerância ao glúten, até um cancro do ovário, não é? A informação que recebermos ser sempre informação fidedigna e escrita por pessoas que sabem o que estão a fazer. Obrigada. E vocês estamos recebem
Obrigada, imagino que também vão recebendo o feedback nestas ações de como a revista depois ajuda a esclarecer essas informações. Sim. Nós vamos terminar, não temos mais tempo para fazer uma nova ronda, porque o nosso programa já se estendeu muito no tempo. Eu gostava de agradecer à Tamara, à Miriam, ao Humberto, à Cláudia e à Catarina a presença e também agradecer a escolha de todos para estarem aqui connosco numa tarde de domingo. E tenho só aqui duas, antes de fazer os agradecimentos e de finalizar mesmo esta sessão e passarmos para os workshops, tenho a pedir-vos para preencherem o inquérito de satisfação que está à entrada na zona onde confirmaram a inscrição, se ainda tiverem esse tempo, depois dos workshops. E então vamos ter temos empresas, a Aven Portugal, a Uriage, a Dama de Copas e a Madame Pereirinha estão aqui em stand dispostos, portanto estão à vossa vontade para responderem às vossas dúvidas. E havia uma empresa que ia estar presente, a empresa Fit for Comfort, que não pôde estar presente devido à Covid-19. Gostariam muito de estar, mas deixaram a mensagem de que a primeira avaliação clínica, porque é uma empresa dedicada ao exercício físico, a primeira avaliação clínica para doentes oncológicos é gratuita e para entrarem todos em contacto com esta empresa Fit for Comfort. Catarina, 5 segundos. Uma informação que me esqueci. A Inês Carneiro da Aven, o workshop dela vai ser sobre maquilhagem. Eu queria pedir a uma doente que fosse voluntária dela para poder fazer a demonstração. A Amélia está aqui à frente e disse acho que vai ter várias voluntárias. Acho que vai ter várias voluntárias. Para evitarmos agora aqui. Exato. Fica já a Amélia. Se não fazem fila e ninguém sai daqui hoje. Ok, fica aqui então o recado que quem se quiser associar na MOG, fica aqui o repto para fazerem, e agora, depois desta sessão, de certeza que vão todos pesquisar em casa em fontes que essas sim são fidedignas e que não são aleatórias. Da minha parte, eu gostava de agradecer o convite para estar presente a moderar esta sessão e gostava de convidar-vos então a seguirem para os workshops e agradecer a presença de todos. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.